Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Graça e paz aos irmãos que estão online, alguns irmãos viajando, estão acompanhando online. E se você não está viajando, também não está fazendo nada, você que está vendo esse vídeo, no próximo domingo você venha presencialmente. Que o online é só para quando não tem jeito mesmo, certo? Meus irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13. Nós estamos refletindo este mês sobre esse tema, uma vida abençoada, um modo de viver generosamente. E nós, semana passada, já vimos que, um pouco ao contrário do que as pessoas pensam, que ser abençoado imediatamente as pessoas pensam que é receber algo, né? Mas, na verdade, nós vimos que... Obrigado, irmã. Deus abençoe. Nós vimos que, diferente do que pensam, nessa perspectiva de visão bíblica que nós estamos vendo, receber é consequência. Mas o princípio bíblico de uma vida abençoada é melhor dar do que receber. Então é melhor, uma vida abençoada é sinal de quando nós estamos predispostos a dar, a devolver, e nós estamos falando sobre isso. E nós encerramos domingo passado frisando que eu não dou para ser abençoado. Eu dou porque eu já fui, conforme Efésios, abençoado, e eu dou porque eu sou abençoado, né? Não por barganha e nem por religiosidade. Eu dou porque Deus me chamou para isso e porque Deus é o maior doador de todo mundo, que doou o próprio Filho. Por injustos, por inimigos, Deus deu o seu próprio Filho. E hoje nós vamos meditar sobre esse tema aqui. Quebrando o altar de Mamon. Quebrando o altar de Mamon. Se você não está, não entende muito o que é essa palavra, não está tão próximo desse linguajar, né, que a Bíblia nos traz essa palavra, Mamon é riqueza ou dinheiro, né? Então, quebrando o altar da riqueza. E o texto que nós vamos ler então, Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13, diz assim: a parábola do administrador astuto. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo: e agora? Meu patrão vai me demitir, e eu não tenho força para trabalhar no campo, sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir então que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa sua conta e mude para 50 tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude para 80 cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto da sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas
se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, nos discipula nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A parábola lida é totalmente eclesiástica, essa parábola. Essa parábola, enquanto no capítulo 15 nós vemos falando sobre os de dentro e o de fora, sobre o filho perdido, sobre a ovelha perdida, a parábola agora do capítulo 16, do administrador astuto, a qual lemos, é totalmente voltada para dentro da igreja, para o círculo de discípulos de Jesus, para aqueles que se dizem seguir a Jesus. Ela fala sobre a atitude pecaminosa com relação ao dinheiro, a atitude pecaminosa com relação à administração má do dinheiro. E nos dá, então, direções como os recursos que Deus nos dá, como que eles devem ser administrados pelos seus discípulos. A parábola a qual nós lemos inicia falando sobre um rico fazendeiro que confia seus bens, seu dinheiro, seus negócios a um mordomo. Mordomo era aquela pessoa irrestrita de confiança, a quem aquele senhor entregava a chave da sua casa, a chave da administração, a chave da despensa, para que ele cuidasse de tudo ali. Seu principal compromisso era com a fidelidade ao seu senhor. Mas esse mordomo aqui da parábola, esse mordomo abandona a integridade. O mordomo abandona a fidelidade e começa então a fazer mau uso dos recursos, do dinheiro do seu senhor. O senhor então aqui fica sabendo e chama ele e diz: olha, o que você tem feito com os recursos que eu tenho lhe dado? É verdade isso que as pessoas estão falando? E ele pede para que ele prestasse conta daquilo que não era dele, mas era do fazendeiro, era do senhor. O mordomo, então, para garantir o seu futuro, preocupado com o seu futuro, ele toma uma atitude ainda pior, sem permissão, sem nada, mas pensando em si mesmo, porque ele não queria trabalhar, ele não queria mendigar, e ele arrumou 1000 desculpas para garantir o seu próprio futuro. E aí, ele chama os devedores, não dele, mas do senhor dele, e faz propostas. Vamos quitar essa dívida, eu diminuo o valor. Até que então a gente chega na parte da parábola mais complicada, na crise da parábola, porque o Senhor olha e elogia o administrador. Como assim ele elogiou? E aqui nós precisamos deixar claro que o fazendeiro da parábola não está elogiando o caráter do administrador, mas está elogiando a astúcia. No versículo 8, o fazendeiro aqui, o administrador continua sendo desonesto, mesmo recebendo o elogio. Então não é um elogio de caráter, mas é um elogio de astúcia. Ele elogia a sua astúcia para garantir que outras pessoas recebam no futuro. Então Jesus deixa claro o que ele está ensinando.
ele diz: o patrão elogiou o administrador desonesto. Não deixou de ser desonesto, por sua astúcia. E aqui então, não só no outro versículo que ele vai falar assim, ó, a lição é essa, mas aqui já se começa a lição. Porque ele diz: e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos a lidar com o mundo ao redor do que os próprios filhos da luz. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer com isso? Está dizendo é que se os filhos da luz usassem a mesma destreza, a mesma habilidade para as coisas certas, como os ímpios usam para as coisas erradas, se os filhos de Deus usassem os seus recursos para as coisas certas, como os filhos das trevas usam para as coisas erradas, o reino de Deus avançaria com muito mais vigor e eficiência. É isso que Jesus está dizendo. Então Jesus agora passa a aplicar a parábola, e aqui eu quero pontuar algumas formas para quebrarmos esse altar de Mamon, onde é centrado em nós mesmos, onde pensamos que nós somos os donos de todas as coisas. Nós até falamos teoricamente, tudo que eu tenho vem de Deus, mas na prática, às vezes não é bem assim. Queria pontuar aqui algumas formas para quebrarmos o altar de Mamon em nossas vidas e usarmos então os nossos recursos na perspectiva de Deus. Primeiro, use seus recursos para o avanço do reino, fazendo amigos na eternidade. Jesus diz: esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Mas que amigos são esses? Assim, quando as suas posses acabarem, se extinguirem, eles os receberão aonde? Aonde que esses amigos que você vai investir recurso, eles vão te receber aonde? Aonde o texto está dizendo? Vamos lá? Opa, peraí, então não está falando que esse investimento não é um investimento aonde vamos colher aqui, mas é um investimento que nós vamos colher na eternidade. Invista os seus recursos em fazer amigos, assim quando as suas posses se acabarem e se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Eles os receberão num lar eterno. Jesus está ensinando, meus irmãos, que há um propósito maior para os recursos que não é nosso, para os recursos que Deus nos dá, e quando nós usamos apenas para nós mesmos, isso é altar de Mamon. Quando nós não olhamos para o próximo e olhamos somente para nós mesmos, isto é altar de Mamon. E nós nos tornamos então, sabe o quê? Desonestos. Desonestos com quem? Com o Senhor dono da obra. Nós nos fazemos desonestos, e uma das formas, então, de administrar bem os recursos que Deus nos dá, é para o avanço do reino de Deus. É justamente isso que Deus está falando. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos, assim quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no céu, num lar eterno. Jesus está ensinando que o dinheiro pode ser usado para fins justos, ou para fins injustos, que o nosso dinheiro pode ser usado para um fim temporal ou para um fim eterno. É justamente isso que Jesus está ensinando, e uma das formas de investirmos o recurso que Deus nos dá é cumprindo a missão. Como poderíamos fazer isso? Aplicarmos de forma bem básica para a nossa vida. Para a nossa igreja local, como poderíamos ajudar mais em missões? Poderíamos adotar mais missionários? Poderíamos manter um bom espaço para acolher as pessoas? Um lugar bem cuidado?
investir nos departamentos, investir no departamento infantil, que é a igreja de hoje e será os líderes de amanhã, investir na capacitação dos professores, investir na capacitação de líderes, investir na capacitação de músicos, investir em tantas áreas. Isso você está fazendo o quê? Você está investindo o seu dinheiro não temporal, mas na eternidade. É no avanço do reino de Deus. Investir na mão de obra específica, que a igreja às vezes precisa. Há diversas formas, e quando você contribui para que isso aconteça, você está investindo em uma causa justa e eterna. Isso, meus irmãos, se chama juntar tesouros no céu. Foi isso que Jesus disse. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem nos destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu. Ninguém aqui tem conta com CPF e CNPJ no céu. Como que eu vou juntar tesouro no céu então, pastor? Fazendo amigos que você nem mesmo conhece, mas que você encontrará na eternidade. Ou então pessoas que vêm num evento da igreja e através desse evento da igreja, que foi por meio de recursos da igreja, conheceu Cristo. Por meio de redes sociais, a qual você investiu o seu recurso, e essa rede social alcançou pessoas e aquela pessoa conheceu Cristo. Como que podemos juntar tesouro no céu? Ajunte tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Pastor Robert Morris diz que quando usamos o dinheiro com os propósitos corretos, estamos juntando tesouro nos céus. Meus queridos irmãos, eu vou falar algo que eu estive pensando muito essa semana, sabe? Orando, pensando muito. O inimigo das nossas almas trabalha com afinco para distorcer a visão do cristão acerca do dinheiro. O inimigo da nossa alma trabalha de uma forma que ele não quer que nós entendamos isso. Ele não quer. O inimigo sabe que o dinheiro pode cumprir o propósito de uma causa justa, da propagação do evangelho. O inimigo sabe que pessoas podem ouvir o evangelho e o dinheiro ser investido de forma correta e o evangelho chegar a outras pessoas. O inimigo sabe que o dinheiro pode ser usado para a expansão do reino e por isso ele faz de tudo para distorcer a visão do cristão acerca do dinheiro. Ele faz de tudo. O diabo com certeza não quer, irmãos, não quer que você oferte. Ah, como ele fica alegre. Não quer que você dizime, pois ele sabe que isso pode fazer pessoas chegarem a Cristo, conhecer a palavra de Deus. O inimigo não quer, eu tenho certeza disso, certeza. Assim como o versículo diz que um dia, que nós podemos encontrar amigos no céu, assim também eu creio que um dia eu quero encontrar pessoas que eu nem conheço, mas que por meio do recurso que Deus me deu, pessoas encontraram com Cristo, pessoas ouviram o evangelho. Ah, irmão, como eu quero um dia na porta lá, né? Conhecer um moçambicano, que eu não conheço, mas que vai dizer: olá, tudo bem? Eu estou aqui porque a tua igreja investiu em missões na vida do missionário Júlio. Como eu quero um dia ver criança que conheça a Cristo aqui por meio dos trabalhos do departamento infantil, no qual nós investimos recurso, para que de forma ela entendesse o evangelho, conhecesse o evangelho, crescesse nessa igreja, liderasse essa igreja, e lá no céu nós nos encontrarmos e dizermos: olha, eu estou aqui porque vocês investiram recursos.
E eu tenho certeza absoluta que o inimigo da nossa alma não quer que isso aconteça. Não quer. Então ele distorce a visão dos cristãos para que eles não invistam seus recursos e não juntem tesouro no céu, mas que eles pensem somente em si mesmo. Segundo, quando usamos os recursos na perspectiva de Deus? Quando agimos com fidelidade com os recursos que Deus nos dá. Quando nós entendemos que os recursos não são nossos e agimos com fidelidade com o recurso que Deus nos dá, nós começamos a agir na perspectiva de Deus. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis, olha, presta atenção nesse versículo. Se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, ele está falando de mamon, ele está falando de riqueza. Se vocês não são confiáveis a lidar com o dinheiro, que às vezes vem de tanta forma injusta que você nem sabe, se vocês não são confiáveis nisso, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Então a primeira coisa que nós temos que deixar claro aqui, novamente, é que nós não somos donos do recurso. Você pode pensar que você é seu patrão, que você é o dono. Nós não somos isso. Nós somos mordomos, administradores. E Jesus diz que quem não é fiel no pouco, meu irmão, não será no muito. Então, para que Deus irá dar mais, se nós não conseguimos administrar nem o pouco? Para que Deus vai nos dar mais coisas se você não consegue administrar na perspectiva de Deus aquilo que Ele lhe dá? Quem não é fiel nas riquezas injustas deste mundo, como será confiada a ele as coisas espirituais? A infidelidade no trato com os recursos de Deus nos dá uma evidência de que o nosso coração ainda precisa ser tratado. A infidelidade no trato com os recursos que Deus nos dá, nos dá evidência de que o nosso coração ainda precisa ser tratado. E o teólogo Warren Wiersbe diz: não é possível ser ortodoxo na teologia e ao mesmo tempo ser herético no uso dos recursos que Deus o dá. Não é possível ter a cabeça tão grande de informação que nem passa na porta se a gente não sabe administrar as coisas que Deus nos dá. Mas aí você pode dizer: mas pastor, o meu é pouco. E é justamente isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Se a Bíblia não falasse isso, eu não falaria. Mas porque a Bíblia fala, se o seu é pouco, você é um perfeito candidato para começar a dar. Porque é isso que a Bíblia diz: se você não for fiel no pouco, no muito, você não será. Se você tem pouco, você é o candidato perfeito. A Bíblia está dizendo que para sermos fiéis no pouco, como será confiado a nós mais? E meus irmãos, é sinal que Deus quer dar mais. E como eu disse, friso, não é às vezes materialmente, mas é em muitas outras coisas. Mas Deus quer dar mais. E se nós não somos fiéis naquilo que Deus nos dá, que nós pensamos que é pouco, como Deus vai nos dar mais? E olha, se a Bíblia diz, eu creio. Você pode não crer, mas eu creio que Deus derrama sobre o teu povo as bênçãos do Senhor. Eu creio nisso. Mas para isso nós temos que saber administrar o pouco. O que eu estou tentando deixar claro aqui é que não importa o quanto temos, mas a quem pertence o que temos. A quem pertence? Se pertencemos a Deus, e nós pertencemos
Então, irmãos, tudo o que temos é dele, não é nosso. Não é o quanto, é a quem pertence. A quem pertence os seus recursos? Na teoria nós sabemos, mas muitas vezes, assim como na semana passada, endurecemos o nosso coração e fechamos a mão. O nosso papel não é agir como dono, mas o nosso papel é agir como administrador, com fidelidade e devoção. E Deus abençoará tudo o que fizeres. Terceiro e último, usamos os nossos recursos na perspectiva de Deus quando temos um coração integral a Deus. Diz-nos a Bíblia: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. A quem vamos devotar o nosso coração e os nossos recursos, irmãos? A quem? Eu não estou falando que você não pode possuir coisas. Você pode possuir coisas, você pode estudar, trabalhar para conseguir coisas. O que não pode é as coisas te possuir a tal ponto que você não tem esse coração generoso a abençoar as pessoas, abençoar a missão, abençoar a igreja. Não tem problema. Aliás, o apóstolo Paulo diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. É essa idolatria, é essa voltada para si mesmo, é esse endurecimento de coração. É aí que está o problema. Nós abrimos, criamos, construímos um altar para Mamon. E não tem como nós servimos a dois senhores. Esse é o momento ápice da parábola, uma chamada para escolhermos a quem realmente servimos. A quem nós servimos? A quem nós falamos que amamos? A quem nós cantamos aqui que nós amamos? De quem nós somos mordomos? A quem vamos devotar o nosso coração, o nosso tempo e os nossos recursos? A quem? Jesus trata aqui o dinheiro como Senhor. Você já pensou nisso? Trata como Senhor. O que é o Senhor? Na época escrita, Senhor era o amo, era o dono. O escravo não tinha direito a si mesmo. O dono decidia o que ele iria ser, fazer, e pronto, acabou, até morrer. O dono decidia isso. E Jesus o chama, a riqueza, o dinheiro como Senhor, e o dinheiro é um grande senhor de escravos até hoje. Tem gente sendo escravizada pelo dinheiro. O Senhor exige dedicação e devoção. E se nós não somos mordomos fiéis de Deus, não entendemos que o que Deus nos dá é para apenas nós administrarmos o que é dele, o nosso coração se endurece e nós nos tornamos cada vez mais egoístas. Deus não quer que as coisas nos possuam. Deus não quer. Deus quer que nós tenhamos um coração voltado para a expansão do reino de Deus na terra. Se o dinheiro nos possuir, ele vai nos comer vivo. Ele nos engole vivo, irmão. Dinheiro acaba com a família. Dinheiro acaba com a educação do filho. Dinheiro destrói a amizade. Dinheiro tira a vida. Dinheiro tira a vida. Ele nos come vivo. E olha, perceba que o texto sugere claramente que é possível servir a Mamon. É possível. O que não é possível é você servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Isso não é possível. E eu repito a frase da semana passada, do pastor Robert Morris: o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé.
E a forma como você lida com o dinheiro revela o seu coração. A forma como você lida com o dinheiro revela o seu coração. Revela se você ama mesmo o reino de Deus, a expansão, a igreja. Revela. Revela. E é o teste mais terrível da fé nossa. Mas em nome de Jesus, que Cristo venha mudar o nosso coração cada vez mais. E nós temos o papel. Eu estava falando no pequeno grupo quinta. A soberania de Deus é nos dar. E a responsabilidade humana é não endurecer o coração. As duas andam juntos. A quem você tem servido com seus recursos? Pense bem. Que possamos então sair daqui hoje comprometidos a servir a Deus com tudo que temos, com nossas vidas, com nosso tempo e com nossos recursos. E que tudo isso seja dedicado para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. E eu creio que se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas essas outras coisas serão acrescentadas. Para onde seu coração está voltado? Que nessa noite você esteja com o coração aberto para essa palavra, em nome de Jesus. Para refletir e praticar, Deus tem um propósito para tudo que Ele nos dá. Deus não nos dá trabalho, Deus não nos dá talento, não nos dá tempo sem propósito, irmão. Tudo que Deus nos dá tem um propósito. E nós reconhecendo isso, nós começamos então a administrar para a glória de Deus. Pense nisso. Pense que amanhã você vai trabalhar. Tem um propósito nisso. Para você ser discípulo de Jesus naquele lugar. Para você refletir Cristo naquele lugar. Mas também os recursos que você vai receber do teu trabalho também tem um propósito. Segundo, a fidelidade a Deus envolve os nossos recursos. Envolve. Querendo você ou não, a fidelidade envolve também os nossos recursos. A Bíblia deixa isso claro para nós. E nós vamos ver ainda mais 2 domingos. Não que Ele precise do nosso dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não está atrás do teu tesouro. Mas Deus sabe que aonde estiver o seu tesouro, ali está o teu coração. Deus está atrás do teu coração. É isso que Deus quer. Mas Ele quer ser o nosso tesouro. Como? Sendo fiel também nos recursos. Terceiro, desenvolva um coração integral. Pense bem, analise. Será que eu não estou precisando pedir para Deus? Faça um transplante espiritual de coração. Senhor, eu quero ter esse coração voltado mais. Eu quero ter esse coração que se alegra quando eu dou, e não com remorso, não com tristeza, mas eu quero que o meu coração se alegre com isso, Senhor, porque isso é ser generoso. Eu não quero fazer por religiosidade debaixo da pressão, não, nem faça. Eu não quero fazer por barganha, não, nem faça, mas eu quero sentir alegria, Senhor, quando eu der, porque eu quero fazer amigos na eternidade. Eu quero fazer amigos na eternidade. E eu sei que por meio desse recurso, Senhor, eu sei que está sendo administrado, pessoas estão conhecendo Cristo, nós estamos investindo nos departamentos, nós estamos capacitando pessoas, nós estamos contratando pessoas, Senhor, e eu sei que isso é a ferramenta que o Senhor escolheu, e eu sei que o inimigo não quer, Senhor, que eu fique alegre com isso, mas faça esse transplante espiritual de coração, em nome de Jesus. E assim como o dinheiro é o maior teste da fé, assim é para mim também. E eu preciso cada vez mais, irmãos.
e entender que eu preciso ser mais generoso, sentir alegria. E eu espero que vocês também entendam que nós podemos melhorar nisso. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não podemos ter o nosso coração dividido. Não podemos apenas falarmos que somos fiéis de palavra. Não, Senhor. Nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade em atos, com a nossa vida, com o nosso testemunho, mas também o Senhor pede de nós que nós venhamos administrar os recursos que é seu, não nosso, com fidelidade, Senhor. E muitas vezes, Pai, o inimigo tenta distorcer essa visão em nós, porque ele não quer que o teu reino se expanda, ele não quer que pessoas conheçam a ti, ele não quer que obras missionárias sejam cada vez mais eficientes, ele não quer que a igreja alcance mais pessoas.